Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 15, por gentileza. Deixa a tua Bíblia aberta nesse texto. É um texto conhecido, muito familiar nosso, e eu quero passear com os irmãos aqui nesse texto, pensar, refletir, tirar daqui algumas específicas que a gente pode aplicar nas nossas vidas, né? Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32. É um texto, eu diria, não só conhecido, mas é um texto extremamente conhecido, né? Todos conhecem esse texto. Acho que dá para contar quem não conhece esse texto, né? A grande maioria, tanto as pessoas no ambiente das igrejas como fora, conhece esse texto, né? Eu quero pensar no seguinte tema. Eu gosto de trabalhar com uma mensagem didática. Eu gosto de trabalhar pensando em as bênçãos de servir a Deus. Nós, na nossa história de vida, a gente não tem como, cada um de nós temos uma espécie de necessidade de trocas, né? Desde a infância, todos nós temos se a gente vai fazer alguma coisa, até para a família, né? O filho que vai fazer alguma coisa para o pai, né? Com uma certa idade, que está começando a falar, ele já fala para o pai: o que eu vou ganhar? O que o senhor vai me dar? Né? Como se o fato dele estar vivo, comendo, bebendo, tendo roupas, parece que ele não parou, né? Ele não tem, a criança principalmente não tem essa capacidade de compreender essas coisas, né? E a gente vai entender isso às vezes só na fase adulta e vai lembrar: puxa, meu pai fez tanto por mim, né? Há poucos dias uma pessoa me ligou, e da nossa igreja inclusive, que aliás se chama João, né? Não é esse João, mas é outro João, falando assim: pastor, eu posso passar o teu telefone para o meu filho, porque o meu filho me ligou dizendo que está muito grato, mas muito grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez por ele, de ter levado ele para uma casa de recuperação, ter internado ele, e ele hoje não usa mais álcool, não usa mais drogas, passou essa fase, já está em outra fase agora, vai voltar aos estudos, vai começar a se preparar para voltar a ter uma vida normal. Então o rapaz está muito feliz, né? Então ele lembrou. Então agora começou a fase de descobrir que alguém cuidou, alguém ajudou, né? E às vezes a gente esquece de tudo que Deus fez por nós. E desde o momento que o nosso corpo foi formado no ventre da nossa mãe, a gente esquece dessas coisas, da obra de Deus, da manifestação do poder de Deus, né? Então o tema é esse: as bênçãos de servir a Deus. Lucas capítulo 15, de 11 a 32, vocês têm aí então a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Eu não vou ler o texto, tá? Eu não vou ler o texto e vou apontar os textos, os versículos. Por isso que eu estou pedindo para deixar a Bíblia aberta, para à medida que eu apontar o texto, vocês confiram o texto que eu vou apontar. A compreensão de uma vida em companhia de Deus, o resultado diário de viver com Deus, observando o cuidado de Deus em cada detalhe da vida, cada um de nós observar isso, dispondo-se a ser uma pessoa obediente no serviço de Deus, né? Primeira lição que eu quero pensar com vocês sobre as bênçãos de servir a Deus, ela está focada no versículo 17. Veja lá o versículo 17, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Observe bem este versículo. Eu gosto muito, irmãos, de ler a Bíblia com qualidade, o máximo de qualidade com a Bíblia, né? Diz assim: então, olhe bem, caindo em si. Naquele momento houve uma compreensão, houve um despertar de uma consciência, de um entendimento. Caindo em si, ele disse: quantos, quer dizer, quantas pessoas, trabalhadores do meu pai,
tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Eu dei para esta primeira lição o seguinte título: os que servem a Deus têm abundância de pão. As pessoas que servem a Deus, as bênçãos de servir a Deus. A primeira bênção: os que o servem têm abundância de pão. Podem perceber que as pessoas que servem a Deus, que são genuinamente pessoas que buscam o caminho da integridade, o caminho de um caráter, o caminho de uma coisa certa, que buscam andar em direção correta diante de Deus, as coisas na vida dessa pessoa, ela é constantemente diferente. A gente vê, a gente percebe Deus agindo em cada detalhe da nossa vida. A gente vê surpresas da parte de Deus com a nossa vida, cuidados, mas isso é preciso ter um resgate. É preciso a gente cair em si. É preciso a gente enxergar isto. Diz o texto: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Eu quero, nesse texto aí, nesse versículo 17, eu quero chamar a atenção de vocês para essa expressão assim, que diz assim: pão com fartura. O que é pão com fartura? Você consegue responder isso? É pão que é limitado, é pouco, ou é pão em abundância? É pão em abundância. Nós temos recebido isso de Deus. Você tem recebido isso de Deus. Você tem recebido mais do que você precisa. Você tem recebido mais do que você precisa. É que às vezes a gente não para refletir sobre isso. Pão com fartura. Este filho, esta pessoa, este rapaz, ele sabia quem era o pai. Ele sabia o que tinha na casa do pai. E ele sabia como o pai tratava os seus empregados. E se o pai, veja o entendimento dele, se o pai tratava assim os empregados, quanto mais ele que era um filho, quanto mais ele que era um filho. E aí vem uma pergunta para ajudar a gente a fazer uma aplicação desse primeiro ponto. Você entende que com Deus há fartura? Lá no teu íntimo, você entende, você crê que com Deus há fartura? É importante que você entenda isso, porque se você entender isso, você vai viver um outro estilo de vida, você vai viver uma outra maneira, você vai agir de uma outra maneira diante de situações que todos fariam de uma forma, mas com você vai ser diferente. Os que o servem têm abundância de pão. Então, o tema: as bênçãos de servir a Deus. Primeira lição: os que o servem têm abundância de pão. Os que servem a Deus têm pão com fartura. Este rapaz, ele caiu em si e ele se recordou disso. E às vezes, eu e você estamos andando, vivendo por aí, e a gente não caiu em si ainda. Você ainda não caiu em si acerca de quem é Deus. Você não caiu em si entendendo de que Deus é o doador da vida, de que você só vai ter esperança, você vai ser bem sucedido na tua vida se você primeiramente tiver Deus. Uma segunda lição nesse texto que eu quero aplicar com vocês, que fala muito ao meu coração, ela está no versículo número 23. Vamos lá, versículo 23. Versículo 23 diz assim: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. E aí no versículo 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Essa palavra regozijemos, regozijar, ela, para nós, ela não é uma palavra tão familiar, mas ela quer dizer se alegrar,
estar feliz, estar vivendo um momento de alegria. Então a segunda lição que eu quero aplicar com vocês nessa noite é: os que o servem, as bênçãos de servir a Deus, os que o servem participam na alegria. Quando nós servimos a Deus, nós temos a experiência da alegria. Esta alegria, ela é superior a qualquer coisa que o mundo possa proporcionar para nós, porque ela é uma alegria interna, ela é espiritual. Só nós sabemos desta alegria. Muitas vezes alguém está nesse mundo andando para lá e para cá, e ela não tem talvez tantas coisas como você tem e eu, mas ela está feliz, ela está em paz, ela está alegre. Você já viu por aí alguém que muitas vezes é uma simplicidade total, às vezes não tem talvez uma roupa que você tem como uma roupa melhor, um calçado, uma casa, objetos, mas essa pessoa está feliz, porque há uma condição no coração dela, que é uma condição espiritual, e é sobre isso que nós estamos falando, tá? Os que o servem participam na alegria. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Veja que o caso deste rapaz aqui especificamente, vocês conhecem, né, a história da vida dele. Ele sai de casa, pega a parte de um valor, de uma herança, de coisas, e sai, e lá ele perde tudo, né? Vocês sabem da história, e ele então cai em si e resolve voltar para a casa do pai. Ele resolve voltar para viver sobre o mesmo teto do pai novamente. Mas agora nós observamos aqui um momento de alegria do retorno dele. E o texto fala no plural. O texto fala assim: comamos. Veja que é plural. Comamos e regozijemo-nos. Vamos festejar. Quem vive junto da presença de Deus participa constantemente das festas que Deus tem para nós. Meus irmãos, é maravilhoso como Deus festeja conosco diariamente. Todo dia com Deus é um dia de festa, todo dia é dia de alegria. Aliás, até algumas composições musicais por aí, boas, né, que trazem isso num tom espiritual, da gente estar celebrando a Deus, de estarmos dizendo para Deus, diante de cada momento, cada situação, coisas que glorificam o nome de Deus. Quem vive junto participa das festas, quem fica longe perde. Quem fica longe, sempre que a gente ficar longe das coisas de Deus, qualquer um de nós, pastor, ovelha, qualquer um de nós, se a gente deixar de celebrar o nome de Deus e deixar de acreditar nas coisas espirituais, a gente começa a perceber que há uma fraqueza, há um desânimo, começamos a nos preocupar com esta terra, com a vida. Mas será que vamos ter dinheiro para pagar aquilo? Será que vamos ter isso? Aí nós começamos a viver o problema. Nós temos um personagem na Bíblia chamado Pedro. Pedro, numa determinada ocasião, ele foi se encontrar com Jesus num barco, e ele estava andando por sobre as águas. Este era o sobrenatural, né? Porque não é comum andar. A água não é uma estrada, né? A água é água, né? Pisou, afunda, né? Então aí já entra, né, uma coisa que ultrapassa o entendimento nosso, né? E aí Pedro ele vai caminhando sobre as águas, olhando para Jesus, porque Jesus fala vem, ele vai e tal, mas no momento que Pedro descuida e começa a olhar, ele começa a ir pela lógica, e ele fala, mas espera aí, eu estou andando sobre as águas, não é normal. Aí ele começa a afundar. Se você, na tua experiência com Deus, se você seguir o caminho da lógica, se você falar, não, eu tenho que primeiro construir, fazer aquilo, eu tenho que ter uma casa, cuidado com isso, né? Cuidado, porque com Deus não é assim. Por que não é assim? Porque desta vida, o que nós vamos levar? Você vai levar a sua casa?
Eu tenho ali, ó, depois na saída tem um pacote de folhetos aí, irmão de Val, em algum lugar aí, que o título desse folheto aí é assim, o tema dele é assim, ó, não é comum ver um caminhão de mudança acompanhando o enterro. É o título que eu escrevi. Um caminhão de mudança acompanhando o enterro. Alguém aqui já viu? Um caminhão, digamos, está indo no enterro e está o caminhão de mudança levando a TV, levando o que mais que a gente gosta? O tênis tal, da marca tal, o relógio, o que mais que leva? As coisas que estão no guarda-roupa, né? As coisas que você gosta, no caso das mulheres, né? alguma joia, alguma coisa que você vai levar tudo. Então não é comum ver um caminhão de mudança acompanhando o enterro, né? Os que o servem participam na alegria, né? Veja o convite deste Pai, que nós temos aqui, que é Deus, ele é no plural. Comamos e regozijamos. Regozijar significa alegrar-se, e alegrar-se com Deus. Deus está envolvido totalmente, plenamente na tua alegria. Deus, ele está envolvido na história da tua vida, porque foi Ele que fez você. Ele não abandonou você. Ele continua do teu lado. Ele continua pronto a atender todos os anseios do teu coração. Agora, eu e você é que temos que voltar para Deus. Eu e você que temos que acreditar, né? Nós tivemos uma experiência esses dias aqui na nossa igreja. Não sei se vocês perceberam, mas há uma claridade maior aqui, porque nós estamos colocando mais lâmpadas, né? Nós tivemos uma experiência de chamar uma pessoa aqui para fazer um serviço. Ele fez direitinho, mas aí de repente, através do trabalho dele, que ficou bem feitinho, nós vimos que poderia ficar melhor e providenciamos. E é interessante que quando nós compramos uma lâmpada para pôr aqui, aliás nós compramos, se não me falha a memória, no primeiro momento foram 2, nós pagamos um valor X. A hora que nós decidimos no nosso coração que a gente queria melhorar, nós compramos as outras bem mais barato do que as 2. Quem é que prepara isso? E essa pessoa que colocou as lâmpadas aí saiu daqui ontem dizendo assim: pastor, eu estou com vontade de providenciar as outras por minha conta. Então eu estou querendo mostrar para os irmãos que o interessado de cuidar de nós, das coisas, sempre vai ser Deus. Então cuidado para você não querer dedicar demasiadamente a tua vida naquilo que não é algo que direciona você para Deus. Então as bênçãos, ela é de servir a Deus, tá? Então os que o servem participam na alegria. Servir a Deus é participar de alegria na presença de Deus. Veja que aqui o versículo 23 ele vai dizer assim: vinde, não é isso? Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto, ele estava longe, ele estava afastado, e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. E diz que começaram a se alegrar. Deus, os anjos, o céu, o mundo, ele se alegra quando as pessoas, quando os seres humanos, quando nós voltamos para Ele. Quando a gente se apresenta diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui e eu quero ouvir a Tua voz, eu quero seguir as Tuas orientações, e não importa o quão o caminho seja diferente do meu entendimento, eu prefiro o Teu. Terceira e última lição maravilhosa nesse texto, ela está no versículo 27. Nós vemos o versículo 23, né, agora há pouco, 23 e 24, é isso? O versículo 27, os que o servem a Deus, eles têm boas notícias. Normalmente, da parte de Deus, nós vamos sempre ouvir pela Bíblia, de capa a capa. Quando a gente teme a Deus, quando a gente procura Deus, a gente vai sempre ouvir de Deus as seguintes palavras: não temas, eu estou contigo. Não se apavore, não te espantes, não se assuste, eu estou com você.
Então, a palavra de Deus para cada um de nós é sempre uma palavra de presença e de ação para o nosso benefício. Então, Ele vai estar sempre suprindo coisas que ninguém supre. Irmãos, relacionamento conjugal, relacionamento emocional, filhos, história, dinheiro, coisas, tempo de vida, nada preenche o nosso coração, nada. Porque você tem coisas por um tempo e perde, né? Vocês sabem, quem não sabe, né? Que na quarta-feira, no horário de culto aqui, em outro lugar, o meu carro estava com uma outra pessoa e lá roubaram o meu carro. Levaram o carro com tudo dentro. Graças a Deus, as pessoas que estavam ali com o carro, todas foram poupadas, mas foi um assalto à mão armada e levaram. Graças a Deus eles estão bem, e graças a Deus que a gente, pela graça de Deus, a gente estava pagando o seguro do carro direitinho, o carro tem seguro, então é só esperar um pouco, ter paciência, vem outro carro e está tudo bem. Então não há motivos de se apavorar, se preocupar, nem se aborrecer, porque nisto também Deus está realizando a vontade dele e a gente deve ser agradecido. Os que o servem têm boas notícias. Versículo número 27 diz assim, na parte final, o versículo, né? Vamos ler todo, né? E ele informou: veio o teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado. Essa informação aqui foi dada para o irmão mais velho, né? Que não estava ali na hora, né? Veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, e diz o finalzinho do versículo 27, porque o recuperou com saúde. Coisa gostosa, maravilhosa, é quando a gente recupera. E essa palavra, o recuperou com saúde. Eu fiz citação do irmão, né, que eu pude ajudar o filho dele, né, e vê-se claramente o quanto esse irmão está feliz. O filho agora está no quadro de um filho recuperado, um filho com saúde, um filho que estava magrinho, né, quando nós o vimos pela última vez, já no quadro bem assim debilitado, agora está forte, né, bem alimentado, comendo bons alimentos, né? Os que o servem têm boas notícias. Versículo diz: porque o recuperou com saúde. A maior alegria no céu é a recuperação de pessoas. É a recuperação de pessoas. Deus se alegra com a recuperação. Todos os dias, em todos os lugares, tem havido festa, porque mais pessoas são recuperadas por Deus. E aqui eu trouxe uma palavra também de aplicação para cada um de nós. Você e eu, somos um recuperado por Deus? Deus recuperou você? Você é essa pessoa? Agora você voltou mesmo para Deus? Deus pode abraçar você e acolher e festejar com você. Você agora tem essa consciência de que você vive para Deus, ou você ainda tem aquele problema com a agenda, né? Eu não sei se eu não vou hoje por isso, ou você está nas mãos de Deus? Eu quero concluir, tá? Para não ser cansativo, né? As bênçãos de servir a Deus. Primeiro, os que o servem têm abundância de pão. Os que o servem participam na alegria. Os que o servem têm boas notícias. E a conclusão: qualquer que seja a dificuldade em nossas vidas, sempre o melhor é estar com Deus. Qualquer que seja. Sabe, se você tem lutas, tristezas com alguma situação, corra para os braços de Deus. Se você está feliz com alguma situação, corra para os braços de Deus. Se você percebe que há um perigo, corra para os braços de Deus. Se você tem alguém perto de você que está sofrendo, ore ao Senhor pela vida dessa pessoa. Ou seja, mantenha-se na presença de Deus. Porém, quem serve a Deus, importante isso, não pode estar mudando de Deus. Agora, esse Deus que eu estou falando é um Deus minúsculo, tá?
é o Deus Criador, né? Tem que haver uma decisão. Você não pode ficar assim, um domingo eu estou com Deus, e um outro domingo eu quero outra coisa. Você não pode. Este Deus que eu estou anunciando nesta noite, Ele é um Deus que Ele só aceita Ele. Ele não aceita dividir a glória dele. E às vezes a gente esquece isso. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 20, 21 por ali, vai dizer assim: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, se Deus não for o teu tesouro, o teu coração não vai estar lá. Então, Deus tem que ser na sua vida o teu tesouro maior, Deus, tá? Não, e também, né, em questão de esclarecimento, né, para nós terminarmos, não é honesto, não é possível viver jogando, né, numa expressão que a gente possa entender melhor, estar em dois times, né? Uma hora eu estou dando ouvidos para o inimigo das nossas almas, outra hora eu estou ouvindo Deus. Não dá. Você tem que tomar decisões na tua vida. Isso é sempre com você e comigo em particular. Quem serve a Deus não pode servir ao diabo. Quem serve a Deus fica com as coisas de Deus, né? E a pergunta fica para nós: você tem servido a Deus? Você percebe que a sua vida, a sua família, a sua casa, você tem servido a Deus? A Bíblia diz que assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então não há como eu comparecer diante de Deus e prestar um relatório da minha esposa. Não é possível. Eu não posso comparecer diante de Deus e dar um relatório do filho. Eu não posso comparecer diante de Deus e dar relatório do pai e da mãe. Eu tenho que dar o relatório da minha vida, da minha fé. As bênçãos de servir a Deus.